boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio de Janeiro. Do PMDB, deputado Eduardo Cunha. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, telespectadores. Boa noite, deputado Luiz Sérgio. Do PT, o deputado Luiz Sérgio. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Bem, Brasília vive a efervescência do início dos trabalhos da CPI, que vai apurar as atividades do bicheiro Carlinhos Cachoeira, o envolvimento dele com o senador Demóstenes Torres. Muito bem. Há uma frase lendária sobre a CPI que se diz que toda vez que se inicia uma CPI, sabe-se como começa, mas não sabe-se como termina. Deputado Eduardo Cunha, como é que o senhor vê o trâmite dessa CPI? O que o senhor vislumbra como, enfim, o término dessa CPI? Até onde essa CPI pode chegar, deputado? Veja bem, é uma CPI diferente, porque ela começou a partir de uma investigação já realizada pelo Ministério Público, com denúncias, com pessoas presas, já de uma investigação pronta e acabada, com algumas ramificações que ainda estão em andamento. Diferentemente de outras que começavam a partir do Congresso e a partir daí iriam para o Ministério Público para apresentar denúncias posteriores. Então o Congresso está fazendo uma CPI mais baseada no escândalo que foi o conhecimento pela opinião pública com um senador que tinha uma pose de uma honestidade, que era toda a prova, que era o senador Demóstenes, e ficou escandalizado com as demonstrações públicas do estilo de relacionamento dele com esse bicheiro. É que, na verdade, haviam dois senadores, um que tinha imagem pública e o outro que era real. Na verdade, né? Ficou provado que ele não era senador, e sim assessor de um contraventor. Então, isso escandalizou e gerou uma CPI em função disso. Agora, o desfecho disso vai depender da CPI encontrar um norte, porque não pode virar um teatro de brigas políticas, de interesses que possam estar em jogo em função de um processo eleitoral que vai se avizinhar agora, que também o Congresso vai estar paralisado nesse momento em função das eleições, e, ao mesmo tempo, a própria CPI ser, em função desse processo de paralisia, ser atenção total, que dá uma motivação para um teatro maior. Deputado Luiz Sérgio, houve uma polêmica inicial a respeito dos convocados. Houve quem criticasse a primeira lista de convocados, que ficou centrada em procuradores, em representantes do Ministério Público e também em delegados da Polícia Federal. Os críticos dessa lista diziam que os cabeças, enfim, de toda essa engrenagem não haviam sido convocados estranhamente. Como é que o senhor viu esse início, essa polêmica inicial a respeito do início dos trabalhos da CPI? Primeiro, eu quero defender o planejamento, foi acertado. Segundo, há uma compreensão de todos nós que o Cachoeira dá muito mais ibope do que os dois delegados da Polícia Federal. No entanto, todos esses acontecimentos vieram a públicos a partir da ação desses delegados da Polícia Federal. E uma CPI não pode se centrar em cima de versões, ela precisa ir em cima de fatos. E os fatos concretos é que os delegados da Polícia Federal que desencadearam todos esses processos, que foram os primeiros a depor na CPI, eles levaram subsídios muito importantes para que os membros da CPI possam inquirir os próprios, os novos convidados que lá comparecerão. Deputado Eduardo Cunha, e a polêmica envolvendo o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel? Setores do Congresso dizem que ele foi um pouco, digamos, moroso, ele não encaminhou o indiciamento de alguns envolvidos, tendo em mãos dados suficientes para o fazer. Como é que o senhor vê isso? Há quem, inclusive, queira convocar o procurador na própria CPI, quer dizer, o que seria, na realidade, transformar o objeto da CPI, que inicialmente seria para investigar, e para investigar as atividades do bicheiro Carlinhos Cachoeira, numa investigação das atividades do procurador. Veja bem, Ricardo, a coisa tem que se dar em função de fatos. O que aconteceu é que um delegado depois, na primeira operação, e essa operação foi levada ao Ministério Público Federal, ficou aos cuidados da subprocuradora responsável pela área criminal e lá ficou, segundo o próprio delegado afirmou no depoimento da CPI, numa gaveta, ou melhor, sem ação.
e depois houve a segunda operação. Há discrepâncias das informações dadas pelo delegado através da subprocuradora de que isso ainda não tinha elementos para denúncia e a informação pública trazida pelo procurador de que não estava aguardando o melhor momento para não prejudicar investigações futuras. Tem contradições. O procurador disse, inclusive, que se não tivesse feito o que fez, certamente a situação não teria chegado a essa situação, a investigação não teria avançado tanto. É diferente do que o delegado falou a respeito da posição da subprocuradora. Então, eu acho que o procurador tem que esclarecer isso, de uma forma ou de outra, porque não pode ficar parecendo de que uma investigação foi paralisada e que acabou tendo um benefício político direto da eleição de um senador que hoje estamos vendo, constatando que ele é venal, e o de um governador que estava na chapa desse senador. Então eu não quero dizer que não se deve se transformar na CPI do procurador, sou absolutamente contrário a isso. Mas explicar a situação não significa nenhum impedimento de que o procurador tenha de fazê-lo, ou ele, ou a subprocuradora. Porque se fosse contra... O senhor está dizendo que é favorável à convocação do procurador? Eu sou favorável à explicação. Se a explicação vai se dar de forma de convocação ou de presença ou não, eu não sei, eu não faço parte da CPI. Então eu não vivo o clima do dia a dia da CPI para entender os detalhes. Eu estou me baseando nas informações que chegaram aos meus ouvidos. Mas eu acho que o procurador ou a subprocuradora deve uma explicação em função das acusações que o delegado responsável pela operação fez no seu depoimento. Por falar na posição do procurador, ele disse que o PT, na realidade, setores do seu partido, o deputado Luiz Sérgio, estariam tentando atacá-lo porque estariam temerosos da ação dele no julgamento do mensalão no Supremo. Como é que o senhor vê esse tipo de desabafo do procurador, deputado Luiz Sérgio? Uma declaração indevida e desrespeitosa com a CPI, porque o que deixou o Ministério Público numa situação que requer que ele dê uma explicação à CPI, não partiu de membros do PT e nem de nenhum parlamentar e nem de nenhum senador, partiu do delegado da Polícia Federal que comandou a Operação Vegas e que deixou de forma muito clara de que toda a operação foi para a mão do Ministério Público e o que é mais constrangedor é que a subprocuradora convidou o delegado que comandava a operação no Ministério Público e disse que o procurador-geral não daria prosseguimento, não ia denunciar ninguém porque não tinha visto nada com consistência para poder efetuar o prosseguimento do processo. E também não arquivou, não pediu novos dados, simplesmente engavetou por 2 anos. E ele, quando diz que isso foi uma tática em que decorreu da nova operação, o segundo delegado que depois da CPI, que prestou esclarecimento à CPI, deixou muito claro, a Operação Monte Carlos não tem nada a ver com a Vega. Então, ele ali falou algo que não se sustenta. Então, o Ministério Público é um órgão respeitado e que não pode ter dúvida quanto à sua atuação. Neste momento existe dúvida e esta dúvida merece ser esclarecida à opinião pública. E qual é a melhor forma para esclarecer essa dúvida? A convocação do procurador? O senhor defende a convocação dele? Eu defendo que um representante do Ministério Público que esteve à frente desse processo preste o esclarecimento. Pode ser uma comissão, pode ser comparecendo, mas há uma dúvida que necessita ser esclarecida, até porque, como ficou muito claro, a paralisação por 2 anos desse resultado levou, por exemplo, que o senador Demóstenes se elegesse como sendo o baluarte da ética e da moralidade. É verdade. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje entrevistando os deputados Eduardo Cunha, do PMDB, e Luiz Sérgio, do PT.